Pessoal, vamos fazer o nosso giro pela política aqui no Rumble do dia 30 de agosto, hein? Muito obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso programa aqui. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui também. Neste quadro, a gente fala sobre todas as notícias de política aqui no Brasil das eleições. Então a gente condensa tudo num vídeo só, num quadro só. É bem interessante que a gente pode falar de notícias que seriam pequenas assim, não justificariam um vídeo só para elas lá no YouTube, mas aqui a gente fala de tudo e eu agradeço mais uma vez a todo mundo que vem aqui ao Rumble, até porque aqui a gente tem muito menos censura, a gente pode falar com muito mais liberdade, né? Hoje a gente vai falar sobre as notícias trazidas por Matemático, Açúcar Azulado e várias outras pessoas, e vamos falar sobre a pesquisa do IPEC, a imprensa que está desesperada com o resultado do debate, chega a estar engraçado. O Chile deu chilique, olha só que coisa, vamos entender isso. Motivos de impugnação no Rio Grande do Sul, muito interessante a gente ver esses casos lá no Rio Grande do Sul de impugnação de candidato, para ver o que pode vir por aí. Eu acho que vai ter muita impugnação esse ano, e vários outros temas. Vamos começar com a pesquisa do IPEC, que foi liberada ontem, dia 29, e que não trouxe grandes novidades. É muito parecida com a pesquisa do IPEC anterior, 44% para Lula, 32% para o Bolsonaro. IPEC, para quem não sabe, é o Ibope, né? Ou seja, é errado essa pesquisa, totalmente furada, mas de qualquer forma, tá aí o resultado, mais uma pesquisa aqui para o nosso agregador, né? Bom, vamos falar sobre as consequências do debate de ontem, né? A gente já falou sobre o debate, esclarecemos o que aconteceu lá no vídeo de ontem lá no YouTube. Hoje a gente vai falar aqui sobre mais algumas consequências que aconteceram aí depois disso. O mais engraçado foi a imprensa desesperada com a derrota do Lula no debate, né? Olha só o que me fala a Folha de São Paulo, não foi só ela, também a Vera Magalhães fez um tweet falando isso, não, que Bolsonaro não vai mais a sabatinas e não vai mais a debates, porque ele foi derrotado no debate, ele perdeu o controle e atacou a Vera Magalhães, então ele não vai mais a debate, a sabatina, porque eles avaliaram que isso é muito ruim para eles. Eu, sinceramente, não vi nada disso, né? Repara como é que o pessoal focou neste ponto da Vera Magalhães. Como eu falei no meu vídeo ontem do YouTube, eles focaram nisso porque era a única coisa que eles tinham. Veja, esse negócio de Bolsonaro ser misógino, não, Bolsonaro é contra as mulheres, é agressivo com as mulheres, eles usaram isso em 2018, esse foi o mote principal, que Bolsonaro é cruel com as mulheres, ia matar os homossexuais e não sei o que lá. E sabe o que levou isso? A nada, não dá em nada esse tipo de coisa. O eleitorado é mais esperto do que isso, percebe que não tem essa causa de Bolsonaro perdeu porque descontrolou com a Vera Magalhães. E muita gente, eu cheguei a ver muito bolsonarista falando, não, mas seria melhor se ele não tivesse descontrolado ali. E eu falei no meu vídeo do YouTube ontem, não, esquece isso. Se ele não tivesse descontrolado ali, eles teriam pegado alguma outra coisa que ele falou e feito um escarcéu e falado que não, que ele foi descontrolado, que ele perdeu por outra coisa. Esquece, a imprensa já sabia que ia dizer que Bolsonaro perdeu o debate, não importa o ponto que eles acharam. Esse ponto da Vera Magalhães foi só o que eles pegaram ali, que eles acharam mais interessante. Mas tenham em mente, não importa o que Bolsonaro fizesse, qualquer coisa, se ele não tivesse falado nada com a Vera Magalhães, tivesse respondido de forma muito mais educada ainda, porque ele também não foi desrespeitoso, não, ele só falou com ela, chamou ela de vergonha do jornalismo, que está correto, mas mesmo que não tivesse isso, eles iam achar outra coisa, gente, esquece, é imprensa, é contra Bolsonaro, eles iam achar alguma coisa, né? Mas o mais engraçado foi isso, eles estão querendo acabar com os debates daqui para frente, já está claro isso. Eles acham que debate fez mal para o Lula, eles viram que fez mal para o Lula, Lula foi mal nos debates, e aí, só que eles estão querendo dizer que Bolsonaro que quer acabar com o debate, porque fica feio o Lula dizer que quer acabar com o debate, fica parecendo que o Lula perdeu o debate. O Lula perdeu o debate, o fato é esse. Mas ficou estranho para eles, né? Aí vem a Folha de São Paulo aqui dizendo que não, que Bolsonaro restringe novas sabatinas para evitar risco de confronto, diz que não vai aceitar mais o debate, os debates e coisa e tal, aí bota uma imagem do Bolsonaro com a mão no rosto, oh meu Deus, Bolsonaro perdeu o debate porque brigou com a Vera Magalhães. Não falam nada da lapada que ele deu no Lula e coisa e tal, né? Realmente, esse pessoal, como se fizesse diferença, é o que o pessoal falando ali. Estão dizendo que a Simone Tebet foi a grande vencedora do debate. Gente, a Simone Tebet não está competindo. Ali é só Bolsonaro e Lula que interessa, o resto do pessoal tá ali de figurante. No final das contas, se Lula foi melhor que Bolsonaro, acabou, ganhou o debate, não tem o que fazer, não tem o que falar, né? E, bom, e a Jovem Pan já desmentiu o fato dessa fake news aí sobre ele não ir a debate. Aliás, o próprio Bolsonaro falou na entrevista no final do debate. Aliás, foi outra coisa curiosa.
No final do debate, tinha jornalista falando no Twitter, não, que Bolsonaro ficou muito chateado com o debate, que foi embora sem falar com jornalistas e coisa e tal, sendo que tem imagem dele, tem gravação dele falando com jornalistas na saída do debate, e o que ele falou foi, não, que achei legal, foi um bom debate para começar a coisa, para esquentar, ou seja, tá dando a entender que sim, ele vai participar de outros debates, ele quer mais debate, ele gostou, ele ganhou o debate, porra. Esse pessoal fica nessa ilusão, que pelo ponto que eles acharam ali, né, eles parece que caem na própria propaganda. É que eles estão na bolha, né? Eles ficam um ouvindo o outro falar na própria bolha ali, fica com aquela impressão. Mas o fato é que o que houve? O Bolsonaro desmarcou a sabatina que teria com a Jovem Pan por causa do horário, né? De fato, o debate ontem foi até tarde da noite. Para ele participar na manhã seguinte, cedo, de uma sabatina, realmente, pô, né? Ninguém aguenta isso. Então a sabatina na Jovem Pan, que seria dia 29, seria ontem, acabou remarcada para o dia 5 de setembro. E repara, o Bolsonaro ele já tinha feito essa mudança antes. No dia 26, na sexta-feira, ele já pediu para mudar. Por quê? Porque ele ficou sabendo que o debate da Band terminaria tarde, e o debate da Band terminando tarde, ele fazer a sabatina no dia seguinte cedo, realmente é complicado, né? Fica uma situação complicada. Aí o curioso é isso, né? Eles falando não, que Bolsonaro não quer mais debater, não quer mais participar de sabatina e coisa e tal, mas no final das contas, quem está realmente com medo de debate agora é o Lula. O Lula quer rediscutir as regras dos próximos debates. Só vai aceitar se for nas regras certas. Isso daí já é a dica para dizer que não vai participar de debate. Não quer ir mais, percebeu que apanha. E não tem problema não, porque mesmo que ele não participe de debate, ele vai apanhar do mesmo jeito, porque todo mundo vai lembrar das coisas que ele fez lá na campanha. É engraçado isso, né? O pessoal tá vendo aqui que a campanha do Lula resiste a rever o tom sobre a corrupção e coisa e tal. Gente, é o que eu falei para vocês desde o início. Por que Lula não tem como ganhar essa eleição? Porque o Lula é o Lula. É o cara corrupto. É lógico que quando chegasse na época da campanha, o pessoal iria lembrar as coisas da corrupção dele, ia trazer à tona as coisas da corrupção do Lula, e não tem jeito, cara, o cara vai cair muito com isso daí. Ele perdeu a oportunidade de não se candidatar, ia entrar para a história como, olha, foi um presidente legal, e pronto, e acabou, mas não, ele quis se eleger novamente, se mostrou fraco no debate, e no final das contas, com a corrupção, com o pessoal mostrando a corrupção dele, vai acabar perdendo a eleição e ainda saindo com a lembrança pior possível, a lembrança da corrupção que ele fez durante o governo dele, né? Então a campanha do Lula está preocupada com isso, não quer mudar o tema da corrupção, não tem o que fazer. O que eles vão fazer com o caso da corrupção? Eles não têm alternativa. Lula é um corrupto, não tem o que fazer nesse caso. Agora eles estão querendo reavaliar a participação em debates. Então repara como é que a imprensa é engraçada, né? Começaram atacando o Bolsonaro. Não, Bolsonaro não vai em debate, não sei o que lá, não vai querer fazer isso, porque ele perdeu o debate. Bolsonaro falou, não, estamos só começando. Foi legal para esquentar esse daí. É lógico que ele vai em outro debate. O Bolsonaro foi bem, todo mundo viu isso, né? Aí a imprensa agora está querendo jogar essa coisa, por quê? Porque Lula não quer ir em debate. Esse é o fato que eles estão querendo esconder, né? Da mesma forma, por que eles focam tanto no fato da Vera Magalhães, Bolsonaro com Vera Magalhães, coisa e tal? Por quê? Porque o que eles querem esconder é a interação do Bolsonaro com Lula. Ignora a Vera Magalhães, ninguém está preocupado com isso. Enfim, os próximos debates, o único que tem certo é no dia 24 de setembro, que é do SBT com a CNN, Rádio Nova Brasil. Esse debate, até aqui está confirmado por todo mundo, 24 de setembro já é perto da eleição, já quase na data da eleição. Mas tem outros aqui que estão em aberto e parece que o Lula não vai querer participar, né? Estão querendo jogar isso nas costas de Bolsonaro, com o Bolsonaro não querendo ir a debate, sendo que no final das contas, né, quem não quer ir é o Lula, meu amigo. Quem se ferrou nesse debate foi o Lula. Ah, sim, e o Chile deu chilique porque Bolsonaro falou umas verdades lá sobre o Boric. Aí o pessoal, ai, vamos chamar o nosso embaixador e não sei o que lá. Pá, leva de volta, pô, foda-se. Lá fora, evidentemente, é aquilo que eu falo para vocês, o público lá fora acaba recebendo notícias através da mídia tradicional brasileira. A mídia tradicional brasileira pintou Bolsonaro como descontrolado e não sei o que lá, que ele tentou ganhar em cima do Lula, mas aí acabou se descontrolando e ficando nervoso e coisa e tal. É aquele negócio. Infelizmente, a verdade é, os caras não têm como ver o debate real, não entendem português, vão ficar com essa impressão, e ninguém vai ver 3 horas de debate, que foi um debate longo aquele, né? Ninguém vai ver 3 horas de debate para tirar conclusões, eles acabam confiando na conclusão da mídia tradicional brasileira, e a mídia tradicional brasileira, vocês sabem o que é só esquerdismo, né? Felizmente, gringo não vota.
Bom, e aqui a Exame constata o óbvio, que a militância de Bolsonaro cresceu. Ai, tá atacando Lula. Não é criticando Lula, tá atacando Lula e coisa e tal. Amigo, o Lula é um corrupto. Tá na cara que isso ia acontecer. Ele tá sendo atacado pela própria história dele. Não é ninguém que tá atacando ele, não. O próprio Lula se candidatar já é um assinte. Enfim, a militância de Bolsonaro cresceu. É porque é óbvio, todo mundo viu. Quem viu o debate viu que Bolsonaro foi bem. Só a imprensa está com essa ideia de que, não, ele se descontrolou com a Vera Magalhães e pipipi, popopó. Enfim, e tá aqui o pavor do pessoal sobre a questão do debate, evidentemente, mas também da questão evangélica, né? Como a gente mostrou numa pesquisa no último vídeo, se o Lula não conquistar votos evangélicos, ele não ganha no primeiro turno. Na verdade, Lula não ganha em lugar nenhum, entendeu? Ele não vai ganhar nada, mas a visão do pessoal é isso, que eles têm que conquistar os evangélicos. Daí eles fizeram uma pesquisa mostrando o quanto os líderes evangélicos na rede estão aumentando o apoio a Bolsonaro, que cresceu o número de interações 75%, com forte apelo contra a esquerda. Aí fizeram aquele estudo, né, totalmente científico, né, uma ciência, muita ciência, ciência pra caralho. Olha, pra você ter uma ideia como é científico o estudo deles, eles dividiram os grupos na internet entre extrema-direita, centro e democrático. Olha só, olha que coisa justa, que coisa muito isenta que eles fizeram aqui para dividir os grupos na internet. Dividiram entre extrema-direita, centro e grupo democrático. Democrático é a esquerda, é lógico. Né? Ou seja, eles foram além. Antes eles dividiam em esquerda, centro e extrema-direita, o que era uma coisa muito engraçada. Né? Parece que não tem extrema-esquerda e não tem gente de direita, só tem extrema-direita. E agora não, agora até esquerda eles pararam de usar o termo esquerda, porque viram que esquerda pega mal. Aí, agora virou extrema-direita, centro e democrático, grupo democrático. Não tem jeito, bicho, o pessoal sabe o que vocês são. Vocês são os democráticos, entre aspas, que apoiam Ortega na Nicarágua, que apoiam Nicolás Maduro na Venezuela, que apoiam Alberto Fernandes na Argentina. O Bolsonaro explicou muito claramente o que é esse democrático, entre aspas, né? Mas o mais engraçado é isso tá num estudo que eles pretendem passar aqui como científico, né? Caramba, que porra de estudo científico é esse que é totalmente enviesado desse jeito, né? E daí viram sobre os posts e coisa e tal, e estão falando que os pastores são os grandes problemáticos e coisa e tal. Olha onde esse pessoal quer chegar, hein? Eles vão culpar a religião pela derrota deles nessa eleição. Vai ser por aí mesmo. Isso se não tentarem, com o Xandão, com Alexandre de Moraes, censurar pastores e pessoal de igreja na internet. Não duvido nada que eles vão tentar alguma coisa nessa linha. Igreja evangélica é o novo grupo de tia do WhatsApp para o pessoal da esquerda. Vai ser a desculpa que eles vão usar esse ano para a derrota deles. Outra coisa engraçada é esse daqui. Olha como é que esse pessoal é delusional, cara. O cara tá totalmente viajando. Olha o que ele diz. Não, evangélica que tem marido agressivo se vê em Michele, diz o professor, né? Professor que nem deve ser de esquerda. Não, ele é democrático. É do... Aí, olha só. Aí eles falam aqui, né, chorando de novo, né, que os evangélicos são dos poucos grupos que o Lula não consegue avançar, né? E por que o Lula não consegue avançar? Será que é porque ele é esquerdista? Será porque ele é contra a religião? Será que é porque ele é a favor do aborto? Será que é porque todas as pautas dele são o contrário das pautas dos evangélicos? Não, segundo o nosso professor aqui, o Lula não consegue avançar porque todas as evangélicas são umas coitadas que vão à igreja, mas o marido é agressivo e não vai à igreja, e daí elas olham para Michele Bolsonaro e aí votam em Bolsonaro por causa da Michele Bolsonaro, porque se veem na situação de uma esposa coitadinha que apanha do marido e o marido é evangélica e não sei... Caralho, olha a lógica deste pessoal. Caramba, aqui ó. Muitas evangélicas se veem na posição de Michele, que vive uma experiência semelhante em seus lares. São casadas com homens que não vão na igreja, ou até vão, mas têm uma postura violenta, muitas vezes agressiva. Essas mulheres estão na igreja orando para convencer seus maridos a serem menos agressivos. Caralho, bicho. Não! Sabe por que os evangélicos não votam no Lula? É porque o Lula é a favor do aborto, é porque o Lula é a favor da liberação das drogas, é porque o Lula é contra todas as ideias da igreja evangélica. Não tem esse papo de, não, que marido violento, Michele Bolsonaro. Esse pessoal tá viajando, como é que eu tô falando para vocês. Dissonância cognitiva é uma força forte, no final das contas vai acabar, é isso que eles vão achar, vão culpar no final quando perderem a eleição, né?
Bom, teve uma briga entre um deputado mineiro que eu não conheço muito e o Sérgio Camargo. Esse deputado mineiro chamou o Camargo de Capitão do Mato. Isso vai dar problema para ele, tá? Vai acabar... Você sabe que injúria racial dá cadeia. Inclusive tem decisão recente do Supremo que é crime inafiançável, é crime hediondo, injúria racial é um problema. Veja, injúria racial é diferente de racismo. Racismo é quando você ofende toda uma raça ao mesmo tempo. Injúria racial é quando você usa um palavrão de origem racista para se referir, né, para humilhar uma pessoa, para fazer aquela pessoa se sentir mal. E foi o que esse cara falou. Ele chamou o Sérgio Camargo, desculpa. O Sérgio Camargo, que é o secretário da Cultura do governo Bolsonaro, chamou ele de Capitão do Mato. Capitão do Mato, para quem não sabe, eram escravos que eram, na época da escravidão, eram usados pelos patrões para capturar escravos fugitivos. Então, ele montava um grupo ali e ia correr atrás de escravos que fugiam para capturar. Então, era a ideia de um escravo que, na verdade, era leal ao dono do escravo e coisa e tal. E, sem dúvida alguma, isso é um insulto enorme, né? Porque não deixa de ser um absurdo esse tipo de coisa. Já tem até precedente, aquele vereador lá em São Paulo, que eu também esqueci o nome dele, que era do MBL, ele também foi ofendido dessa forma e ganhou na justiça. No mínimo, indenização é certa. É possível que consiga mais coisa isso daí. Eu acho que é muito bom esse deputado mineiro aí, que é amigo do Lula, se preparar, porque ele muito provavelmente vai ser condenado em segunda instância para a próxima eleição. Pode ser até que ele consiga ganhar essa eleição agora, mas não vai ganhar mais a próxima. Bom, uma informação importante que eles estão divulgando aqui é que as pesquisas estão dizendo que o maior cabo eleitoral na hora de escolher deputados, e aqui eles falam federais, mas na verdade os estaduais também, é a família, né? Escolher deputado é muito mais complicado do que escolher presidente ou senador, porque são opções meio únicas, né? Governador e coisa e tal. O deputado tem um monte de nomes aí, a gente fica meio confuso com essa história toda, e a verdade é que é uma boa oportunidade, é bom você saber disso, é uma boa oportunidade você falar para sua família sobre os deputados que você planeja votar e coisa e tal, é uma coisa positiva. Mesmo que a pessoa não goste do candidato a presidente seu, do candidato a governador seu, do candidato a senador seu, fala dos deputados. Deputados tem as pessoas são mais abertas a essas sugestões, né? Então fica a dica para o pessoal, lembra que deputado também é muito importante. Bolsonaro sendo reeleito, ele vai precisar de apoio na Câmara, então é importante que tenham deputados aí alinhados com os valores da direita, libertários e conservadores, né? Assim, o Lula não recebeu papel na entrevista da Globo. Segundo eles estão dizendo aqui, é porque na hora que a câmera botou assim, aí na hora a Renata Vasconcelos virou uma folha de papel, ou o Bonner virou uma folha de papel e pareceu que era um papel chegando no Lula ali, né? É lógico, isso não explica por que o Lula ficou lendo o papel depois que esse suposto papel virou na frente da Renata e coisa e tal. Esse pessoal é patético. Tá na cara que o Lula recebeu cola mesmo, né? Se não recebeu, foi ruim do mesmo jeito. Bom, pelo menos algumas vozes dentro do PT perceberam o problema do Lula, né? O Lula foi muito mal no debate. De fato, você pode até questionar se Bolsonaro foi o melhor no debate ou não, mas que Lula foi o pior, não tem o que dizer. Tomou patacada de tudo quanto é lado. Agora, como a gente falou, na verdade, embora ele tenha apanhado bastante, o mais provável é eles tirarem Lula dos próximos debates. Não vão fazer Lula aí no próximo debate. Lula vai ser o cagão, o fujão de debate, né, no final das contas, né? E outra coisa que é importante notar também é o seguinte, e isso é uma coisa que ficou muito clara, Lula tá velho, cara. Lula tá velho, e a idade é foda. Você vê que a pessoa não tem mais aquela agilidade mental para responder ali, a pessoa já fica mais lentinha, já começa a falar mais devagar. No final das contas, Lula tá perdendo o jeito. Eu falei para vocês, o pessoal apostou no Lula, vai destruir o PT, essa aposta do Lula para candidato aqui, né? Bom, esse tema aqui eu acho um tema interessante, porque olha só, saiu a primeira leva de candidatos impugnados nessa eleição. Essa aqui é só a primeira leva. Vai ter muito candidato impugnado aí no Brasil todo. Essa eleição certamente vai ter uma guerra jurídica grande por trás. E vale a pena a gente dar uma olhada para ver quais foram os motivos, então. E daqui a gente pode puxar aqui, uma grande parte deles foi lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa, vocês sabem, se a pessoa sofreu uma condenação em segunda instância
num processo criminal, por exemplo, contra injúria racial, essa pessoa ela se torna inelegível por 8 anos. Então muitos são assim, mas nem todos, olha só. Isso daqui, por exemplo, sempre que tem assim, ó, resolução TSE, não sei o que lá, não sei o que lá, isso aqui é prazo. Prazo de documento, o cara não entregou toda a documentação no prazo. Então é por isso que ele foi impugnado. Isso daqui, ó, artigo 1º, inciso 1, letra O. Vamos dar uma olhada aqui, Lei 64, artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo, letra O, os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial. Então, esse cara era funcionário público, foi demitido do serviço público num processo administrativo, não pode se candidatar. O que tem mais aqui? Resolução, documento e prazo, não entregou documento no prazo. Artigo 1, inciso 2, com inciso 5A da Lei 64. Então vamos dar uma olhada aqui, artigo 1º, inciso 2. Dentro de 6 meses anteriores ao pleito, tenham exercido cargo, função de direção, administração, representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato de execução de obras com o poder público. Então o cara foi diretor de uma empresa, não pode se candidatar. O que mais que tem aqui de diferente, né? Artigo, inciso 1, a linha I. A linha I do inciso 1. Vamos ver aqui, inciso 1, a linha I. Os que, em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial. Ou seja, você é dono de banco, seu banco faliu, está em processo de falência. Então você não pode ser candidato. Então repara que tem um monte de coisa, é muito ficha limpa, tá? Muito lei da ficha limpa aqui. Eu acho que é o maior número. Mas tem aqui um monte de coisas adicionais, né? Ó, esse último aqui, artigo 1º, inciso 1, letra E. Letra E do artigo 1º. Os que foram condenados em decisão transitada em julgado. É ficha limpa de novo. Isso aqui também é ficha limpa. Ficha limpa no final das contas. Eles só inverteram aqui, eles botaram na ordem diferente. Enfim, um monte de gente sendo limada aqui como candidato. É lógico que essas pessoas podem recorrer ainda, podem contra-argumentar. Vamos ver no final das contas o que vai acontecer, mas esperem que vai ter muito caso desse tipo por aí, né? Bom, ontem teve uma gameciata do Bolsonaro. Olha só, o Bolsonaro fez uma carreata nos games lá, né, com o pessoal, com os jogadores, né? Olha só que coisa. Tá aqui, ó, tem a... Vai ganhar de novo. O homem disparou, disparou. O homem disparou. Ele é querido, atencioso. Pois é, Bolsonaro fez uma gameciata, olha que coisa. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.